Então, sala errada. Bom dia. Estava na sala de quita, pô. Tinha ninguém lá? Salve, Bom dia. Xandão. Bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Xande. Beleza. Salve. É isso aí, galera. Aline, Antônio, Pedro Buffon, Pietra, Laila, Matheus Dias, Marina, Arthur Gustavo, Ana Gabriele, Julinha Piana, Pedro, Flávia, Isadora, Vitor, Bianca, Rafa. Deixa eu ver quem mais que eu não falei aqui. Julinha Penela. É Penela que ela falou, não é Penela, Julinha? Penela, professor, foi quase. Penela? Oh, meu Deus, quase. Perdão. É isso aí, Flavinha Zucoloto. Isadora Lara. É isso aí, galerinha. Deixa eu abrir aqui a apostilinha de vocês enquanto vocês estão lá nas presenças. Meus queridos, me refresca a memória. Nós, na semana passada, vimos senos e cossenos. Sim, E tangente não. pra gente não. Ótimo. Então é isso que nós veremos hoje. Que aí a gente fecha o pacote e com isso a gente consegue aí fazer todos os nossos exercícios. Xande, Oi, você vai corrigir o que você já passou? tem dúvidas naqueles que eu pedi? Em uma parte de um. Então vamos lá. Deixa eu abrir nosso livro. Livro 1? Não, livro... Eu quero só o livro 2. Isso aí, livro 2. Qual a página, por favor? Você teve dúvida em qual página? Na 14, Página 14. Qual o número? 5. 5. Ok. É o último de sala, não é isso? Isso. Beleza. Deixa eu então aqui só dar um Ctrl C nele para jogar lá no 4. Vamos lá. Primeiro deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Xande, eu falei errado, eu acho que é 5 da 15. Então é dos propósitos. É. 5 dos propósitos. Ok. Então, deixa eu dar outro Ctrl C ali. Uhum.Essazinha aqui? Isso. Perfeito. Então vamos lá. Só um segundinho, tá? Xande, mas eu acho que você pediu a 5 de sala mesmo. Peraí, então vamos lá. Qual das duas 5 vocês querem que faça? Eu queria da sala.
Decidam-se, meninos e meninas. Sala. Eles concordam comigo. Pode ser a sala. Foi a Ana que pediu as 5 de propostos. Eu não tenho que falar pra mim. É de sala É mesmo, 5 da Xande. sala. É de sala. É essa aqui. Essa aqui. Confere? Exato. Beleza. Então vamos lá, babies. Meus queridos, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é observe que todos os ângulos aí estão em radianos. Então, a primeira coisa a fazer na questão de trigonometria é vamos passar tudo para graus, porque trabalhar em radianos é um porre. Então, vem para o rascunho. 7π sobre 6 é 7 vezes 180 sobre 6. 180 por 6 dá 30. E 30 vezes 7 dá 210. Então, esse cara aqui é 210. Aí apareceu um outro. π sobre 6 mais π. Bom, π é 180. Então, fica 180 sobre 6 mais 180. 180 sobre 6 dá 30. 30 mais 180 dá 210 também. Então, esses dois caras aqui, na verdade, são o mesmo ângulo. 210 e 210. E aqui, esses dois também são o mesmo ângulo. 5π sobre 4. 5 vezes 180 sobre 4. 180 por 4 dá 45. E 5 vezes 45 dá 225. Então, isso aqui foi o que nós vimos no nosso capítulo 2. Capítulo 2 era transformação de unidades. Ok? Grau para radiano, radiano para graus. É isso que a gente está fazendo agora. Então, meus queridos, esse cara é 210 graus. Então, eu quero um cosseno de 210. Esse aqui nós calculamos, também deu os mesmos 210, então eu quero o seno de 210. E 5π sobre 4, que aparece tanto em cima quanto embaixo, valem 225 graus. Beleza, então nós vamos trabalhar com dois ângulozinhos. Deixa eu fazer meu rascunho aqui, tá? Círculo trigonométrico, ok. Eixo Y, eixo X. Só um rabisquinho. É o que você vai fazer também, fazer um rabisco. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo nosso primeiro cálculo. Cosseno de 210. Cosseno de 210 graus. Primeira coisa que eu devo fazer, alguém me relembra? Descobrir em qual quadrante ele está? Perfeito. E que quadrante está o 210? Terceiro. Terceiro. Bom, como o ângulo é o mesmo, eu vou aproveitar e fazer ao mesmo tempo o cosseno de 210 e o seno de 210. O ângulo é o mesmo. Então, por isso que eu vou ganhar tempo aqui. Então, 210 é terceiro quadrante. Ótimo. Então, vamos agora simultaneamente. Qual é a segunda etapa? Primeira etapa é essa. Ver Quadrante. quanto que ele passa de 180? Essa é a terceira. Segunda etapa ainda não. É o sinal. Sinal, beleza, Esther. No terceiro quadrante, que é aqui embaixo,
cosseno está deitado. Está deitado, está com sono. Está em pé, está sem sono. Os sinais são eixo Y, positivo em cima, negativo embaixo. Eixo X, positivo à direita, negativo à esquerda. Então, pergunto-lhes, no terceiro quadrante, o cosseno tem que sinal? Negativo. E o seno? Também negativo. Beleza. O terceiro quadrante ele está cercado pelos dois eixos negativos. Ó. Ótimo. Essa é a segunda fase. Terceira fase. Aí sim, alguém falou para mim. Repete, por favor. Ver quanto que passa de 180. Isso é a fase da redução. E no terceiro quadrante, a regrinha de redução é verificar o quanto que o seu ângulo passa de 180 graus. E nós passamos quanto? 30? 30 graus. Etapa número 4 e última é, na nossa tabelinha, buscar os valores desses senos e cossenos, e tangentes, e secantes, e cossecantes, cotangente, mesma coisa. Cosseno de 30, lembrando que o resultado é menos. Tabelinha do cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2? Então, fica menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Isso. E os resultados são negativos. Perfeito. Agora, vamos ao segundo ângulo que nós temos, 225. Eu tenho o seno de 225 para calcular e também tenho o cosseno de 225 para calcular. Então, vamos lá. Etapa número 1, determinar. Determinar. Quadrante. Beleza. Que quadrante está 225? Terceiro. Terceiro quadrante. Perfeito. Já vimos que no terceiro quadrante, senos e cossenos têm sinal Negativo. beleza. E também já vimos que no terceiro quadrante, para reduzir um ângulo, eu preciso ver o quanto que ele passa de 180. Passou quanto? $45. Beleza. 225 graus, passou 45 graus dos 180. Etapa número 4 e última, buscar esses valores, lembrando que os dois vão ficar negativos. Seno de 45 Raiz de 2 sobre 2. e o cosseno. Raiz de 2 sobre 2 também. Beleza, pronto. Agora, basta juntar tudo isso aí dentro da nossa expressão. Então, vamos lá. Começa ali com o colchete. Cosseno desse cara, nós achamos que vale menos raiz de 3 sobre 2. Menos 3 vezes o seno desse cara, seno de 210, deu menos meio. Fechei o colchete. Vezes. Aí tem uma divisão a fazer. Seno de 225 deu menos raiz de 2 sobre 2. Embaixo,
cosseno de 225 menos raiz de 2 sobre 2. É essa expressão que a gente precisa fazer. E eu começo por esse. Eu estou dividindo menos raiz de 2 sobre 2 com menos raiz de 2 sobre 2. Quanto dá isso? Dá 1. 1. Quando você divide duas coisas exatamente idênticas, o resultado é 1. Então, esse 1 nem vai fazer diferença. 1 vezes alguma coisa não vai fazer diferença. Ok? Muito bem. Então, agora, nosso cálculo é apenas esse aqui dentro do parênteses. E, primeiro, prioridade para a multiplicação. Então, nós vamos ficar com menos raiz de 3 sobre 2. Vou repetir. E multiplicação, menos 3 vezes menos meio, menos com menos, mais. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ok. Soma de frações com mesmo denominador. Não precisa MMC. É só repetir o denominador e somar os numeradores. Só que esses dois números você não consegue somar porque raiz só consegue fazer operação com outra raiz. Números inteiros, racionais, só consegue fazer operações com números inteiros. Então, aqui você só vai juntar os dois. Menos raiz de 3 mais 3. Não consegue virar um número único, porque eles são números de conjuntos diferentes. Mas fica nesse modelo. Tá aí. Então, meus queridos, essas questões, na verdade, envolvem 5 fases. Essa envolveu 5 fases, que é, primeiro, você resolver individualmente cada uma das partes trigonométricas. Daqui a pouco a gente vai ver tangente, daqui a pouco, talvez amanhã, hoje eu não sei. Então, você vai calcular separadamente cada seno, cada cosseno, cada tangente, ok? Separadamente. Depois é que você vai juntar dentro das expressões. Beleza? É isso aí. Essa foi a número 5. Alguma outra? Obrigada, Xande. Por nada, meu anjinho. Algum outro pedido? Querem que salve isso aqui e mande no grupo? Ou não precisa? Sim. Manda, Xande. CCR. Primeiro ano. Tios, essa questão é do capítulo 6, não é isso? Isso. É isso? Questão S5. S5. Por favor. Ok. Daqui a pouco eu mando para vocês. Algum outro pedido? Caso contrário, vamos só adaptar a tangente, porque o resto é tudo exatamente igual. Posso começar a tangente? Na verdade, a gente só vai completar. Aí depois fica... Os nossos exercícios acabam ficando completos, porque a gente vai saber calcular senos, cossenos e tangentes. Então, vou dar início à tangente, tá? Tangente, se eu não estou enganado, é o capítulo 7. Confere? Se você tiver a apostila, dá um confere. Confere. Qual página, tio? 16. Página 16. Então, vamos... Na verdade, não é nem dar início, é dar continuidade, porque você vai ver que é a mesma coisa dos senos e cossenos. Só vamos adaptar, ok? Então, tangente de um arco.
Beleza. Vamos colocar em verdinho. Tangente de um arco. Tios, nós vamos repetir quase tudo, tá? Quase tudo mesmo. Então, primeiro eu vou construir o nosso círculo trigonométrico. Tá bom, esse aqui. O nosso eixo Y, que agora a gente sabe que é eixo dos senos, e o eixo X, que agora a gente sabe que é eixo dos cossenos. Isso na trigonometria. Na álgebra, continua eixo X e eixo Y. Beleza. Sabemos que os quadrantes, a posição não muda, primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? Também sabemos que existem alguns ângulozinhos especiais que, na verdade, não estão nos quadrantes, mas eles dividem dois quadrantes, que são os ângulos de 0 graus, 90 graus, 180 graus e 270 graus. E completa uma volta com 360. Ok. E nós também vimos que, para calcular os senos e cossenos desses ângulos, a gente precisa analisar suas coordenadas, sem esquecer de que o raio da nossa circunferência mede sempre 1. Lembra comigo quais são as coordenadas desse ponto no plano cartesiano? Preciso que você lembre comigo, para a gente analisar a tangente. As coordenadas desse ponto, coordenadas x e y. É 0 e 0. 0. Não, é 1 e 0. É 1 e 0. Por quê? 0 e 0 é aqui na origem. Quando eu venho para esse ponto, eu não me movimento no eixo y. Então, meu eixo y permanece 0. Mas eu me movi no eixo x. Eu caminhei para a minha esquerda, para a minha direita, que é o sentido positivo, uma unidade, que é o valor do raio. Quando eu vou lá para cima, eu não me movimento no eixo x, eu só me movimento no eixo y. Então, meu x fica 0. E eu caminhei na parte positiva do eixo y, o valor do raio, uma unidade. Quando eu venho aqui para trás, quais são as coordenadas? -1 e 0. -1 E 0. E aqui embaixo? 0 e -1. 0 e -1. Então, isso aqui é importante para eu achar senos, cossenos e tangentes desses 4 ângulos. Meus queridos, então como é que nós vamos achar a tangente? Ah, e outra coisa, que continua a mesma coisa e não se altera. Esqueci de escrever e vou escrever agora. A redução continua a mesma. No segundo quadrante, você vai continuar vendo o quanto falta para 180. Então, essas coisas não mudam. É tudo igual. Não importa se é seno, se é cosseno, se é tangente. Não importa qual seja a parte trigonométrica que você vai calcular. Essas coisas não se alteram. Pronto. Quanto falta para 360? O que altera é qual é o seu referencial. Que a gente viu que o cosseno, o referencial dele é eixo x, horizontal. E seno, o referencial dele é eixo y. Isso vai alterar só os sinais, na verdade. O resto, nada muda. Porém, meus queridos, chegou a hora da tangente. Não tem mais nenhum eixo para tangente. É por isso que, a partir de agora, nós vamos começar a fazer combinações daquilo que já existe. É por isso que seno e cosseno são as chamadas relações fundamentais. A partir delas, a gente consegue encontrar as outras. E a tangente é a primeira delas. Então, começamos com uma
OBS, que diz o seguinte: a tangente é obtida através da maiúscula razão entre seno, entre o seno e o cosseno. Não precisaria colocar, mas eu vou escrever nesta ordem. Ok, então vamos colorir isso aqui. Minha óbvio fica em laranja. Minha tangente vai ficar em azul. Então, a tangente é obtida através da razão. Destaque nele, rosinha. Entre o seno e o cosseno. Beleza. O que é uma razão, meus queridos? É a divisão. Uma divisão. Exatamente. Então, meus queridos, você viu no capítulo 6 como calcular um seno e como calcular um cosseno. Ótimo. Então, agora, a tangente você vai encontrar dividindo o seno pelo cosseno. Eu coloquei aqui no final nessa ordem, mas não precisa, porque sempre que fala que existe uma razão, razão é divisão. E ela obrigatoriamente tem que ser construída na ordem com que se falam os elementos. Se a razão é entre seno e cosseno, então seno é numerador, cosseno é denominador. Se tivesse que ser o inverso, então teria que vir no texto assim: razão é entre o cosseno e o seno. Ok? Então quem fala primeiro tem que estar no numerador. E quem fala depois aparece no denominador. Isso é padrão quando se cita a palavra razão. Mas eu coloquei nessa ordem só para reforçar. Beleza? Então, meus queridos, isso aí só vai ter reflexo para a gente nos sinais, pelo seguinte motivo. E aí vem agora nossa tabelinha de sinais. Oh, caramba! Esse negócio aqui é muito chato. Então, vamos lá. Tabela de sinais. Lembrando, eu sempre reforço isso aqui. Não é para você ficar decorando tabela. Pelo amor de Deus. O que você precisa saber é isso que a gente fez aqui, ó. Saber preencher o nosso ciclo trigonométrico, preencher as informações do ciclo trigonométrico, ok? Onde ficam os quadrantes, onde é que ficam os ângulos que separam dois quadrantes, essas coisas todas. Então, não tem que ficar decorando tabela nenhuma, não, pelo amor de Deus. Ok, então tá aqui. Eu só estou colocando as tabelas só para organizar aqui, ficar um negócio mais bonitinho. Mas isso aqui, você faz aquele rabisco aqui no cantinho do seu caderno, no cantinho da sua prova, constrói um ciclo trigonométrico bem porcão mesmo, rascunha, e faz essa análise dos sinais. Então, vamos lá. Bom, primeiro quadrante. Primeiro. Só para ficar bonitinho, que como eu vou... Pô, cara, não é isso aqui que eu quero, não. Como depois eu vou mandar isso aqui lá no grupo, lá para ninguém falar assim, nossa, porcão, quadro de Xande, as anotações de Xande, porcões. Só para ficar bonitinho, tio. Igual fica em sala, né? A gente tenta dar uma caprichada que vocês merecem. Um quadrinho bem organizado ajuda na hora que a gente for dar uma lida, dar uma estudada. Tá aqui. Então, meus queridos, tá lá. Sinais nos 4 quadrantes. Eu vou colocar em azul. Bom, no primeiro quadrante, cosseno é eixo X, hein?
Primeiro quadrante, a gente sabe que o cosseno é positivo à direita e negativo à esquerda. E o seno, que é eixo Y, ele é positivo na parte de cima e negativo na parte de baixo. Ok. Beleza. Então, vamos lá, meus queridos. No primeiro quadrante, você está cercada por uma parte do eixo do cosseno e uma parte do eixo do seno. No primeiro quadrante, quais são os sinais do seno e cosseno? Os dois positivos. Então, tio, se os dois são positivos e você precisa fazer uma razão, uma divisão entre eles, quando você divide duas coisas que são positivas, o sinal fica como? Positivo. Exatamente. Então, a tangente no primeiro quadrante é positiva porque você está dividindo o seno, que é mais, e o cosseno, que também é mais. Mais com mais, fica mais. Aí você vai para o segundo quadrante. Segundo, onde? Qual é o sinal do seno no segundo quadrante? Positivo. E o sinal do cosseno no segundo quadrante? Negativo. E na hora que você divide positivo com negativo? Tá negativo? Exatamente. Então, segundo quadrante, a tangente é menos. Então, veja que isso é uma lógica de sinais, não é para decorar, pelo amor de Deus. Terceiro quadrante, seno tem que sinal? Negativo. E cosseno? Negativo também. Então, na hora de dividir negativo com negativo? Positivo. Boa. E o quarto e último quadrante, você está cercado aqui por uma parte positiva e outra negativa. Então, na hora de dividir, mais com menos vai dar? Menos. Pronto. Então, meus queridos, a única coisa que vai mudar na tangente é a análise dos sinais. O resto, a mesma coisa. Só que tem um detalhe que você tem que tomar cuidado agora, que são os nossos ângulos notáveis. É a mesma sequência de ângulos que a gente viu no seno e no cosseno. São os principais ângulos. Então, vamos organizar de novo dentro da nossa tabelinha. Ângulos notáveis. Então, vamos construir a nossa tabelinha. Vou colocar na mesma cor rosinha aqui. Eita, não é isso que eu quero. Quero um retângulo. Ok. Eu quero aqui. Vamos lá. Nosso primeiro ângulo. Tudo começa no 0 graus. Sai bem torto. 0 graus. Depois vem o ângulo de 30 na sequência, no primeiro quadrante. Depois vem o ângulo de 45. Depois vem o ângulo de 60 graus. Ou seja, passei pelos 3 ângulos principais do primeiro quadrante. Aí eu chego no 90, que separa o primeiro do segundo. Depois eu chego no 180, separo o segundo do terceiro. Depois eu chego no 270. E, por fim, completo com 360. Sobrou aí uma coluna na minha tabela. Mas don't have problemas. Vou apagar essa criança. Opa.
Vamos apagar essa criança. Sobrou espaço. Eu vou apagar com a caneta. Ok, vamos preencher nossa tabelinha então em pretinho novamente, onde nós temos o 0 graus, tudo começa nele. Depois, dentro do primeiro quadrante, eu tenho 30, 45 e 60. Depois eu tenho o 90, 180, 270 e 360. Azul. Começamos pelos ângulos que a gente já conhecia no triângulo retângulo. Quem é a tangente de 30, por favor? Raiz de 3/3. Ok. Tangente de 45 e a tangente de 60? Raiz de 3. Perfeito. Agora vamos àqueles pontos que estão entre os quadrantes. Ok? Meus queridos, quando a gente pega o 0 graus, e lembra que o 0 e o 360 estão na mesma posição, então o que acontece em um também acontece no outro. Não se esqueça que esses caras a gente analisa suas coordenadas. E no 0 graus, esse umzinho aqui representa o valor do seno ou do cosseno? Cosseno? Cosseno, porque nas coordenadas cartesianas, o primeiro sempre é o x e depois é o y. Só que para a gente, x não é mais x é cosseno. E a coordenada y representa o seno. Então, meus queridos, se no 0 graus o valor do cosseno é 1 e o valor do seno é 0, não se esqueça que a tangente é a divisão na seguinte ordem: seno dividido por cosseno. Então, nós vamos ter que dividir quem por quem? No 0 graus. por 1. 0 No por 1. 0 graus, Mas as existe? coordenadas... então, no 0 graus, as coordenadas são essas. Cosseno valendo 1, seno valendo 0. Só que para calcular tangente, a gente tem que dividir seno por cosseno. Então, 0 dividido por 1. Quanto que dá 0 dividido por 1? 0. 0. Ok. 0 dividido por 1 dá 0. Você não tem nada. Como é que você vai dividir entre as pessoas? As pessoas vão receber nada. 0. Isso aí. Então, a tangente no 0 e no 360 vale 0. Agora é que está o grande detalhe desse capítulo. Meus queridos, chegamos no 90 graus, onde a coordenada x, que é o cosseno, vale 0. E a coordenada y, que é o seno, vale 1. Só que para calcular a tangente, a ordem da divisão é seno por cosseno. 1 dividido por 0. Meus queridos, quanto que dá 1 dividido por 0? 0. Não. Essa divisão não pode existir, né? Não pode. Isso. Não pode. Por que, tia? Porque não tem como Porque dividir. não tem como o denominador ser 0. O denominador não Caio pode ser 0. Esther, beleza. A divisão nunca pode ter denominador 0. Caso isso aconteça, o resultado da sua divisão não existe. O símbolo de não existe é o ezinho invertido, cortado. Não existe seno de 90. Então, tios, significa que se dentro daqueles... Igual ao exercício 5 que a gente fez, onde tinham 4 cálculos para eu fazer.
Se um daqueles cálculos não puder ser calculado, não existir, toda a expressão não existe. Ok? Como é que eu vou calcular algo onde dentro desse algo tem alguém que não existe? Eu não vou conseguir encontrar um resultado. Então, esses caras não podem aparecer no cálculo da tangente. 90 graus para a tangente é abominável. Apareceu, destruiu tudo, porque não dá para você calcular. Ok? Não existe tangente de 90. Quando a gente estiver lá no capítulo, lá perto do capítulo 12, 13, por aí, a gente vai retomar todas essas, o seno, cosseno e tangente, só que analisar a função seno, função cosseno e função tangente. O que é isso? Nós vamos aproveitar esses cálculos que a gente já fez, só que agora a gente vai enxergar como que isso aí funciona dentro de um gráfico. Então, analisar a função, analisar os gráficos. E nós vamos voltar nessas informações. Agora vai na tangente de 180. É seno, que é eixo y, dividido pelo cosseno. Quanto que dá? 0 dividido por menos 1. -1. Nananana. Você não Mas tem zero. nada. Zero. Zero. Que isso, quando o numerador é 0, o resultado final é 0. Você não tem nada para dividir. Com quem você dividir, todo mundo vai ficar com nada. E 270 menos 1 dividido por 0 Aí. Não existe. também não existe. Então, a tangente do 270 acontece exatamente o mesmo que aconteceu com 90. Não existe tangente em 270. Beleza? O resto, meus queridos, é tudo exatamente igual. Então, vai aparecer uma tangente. Primeira coisa que você faz, acha o quadrante. Segundo, veja qual é o sinal. Terceiro, faz a redução do ângulo. E quarto, você vai ver qual é o ângulo equivalente da sua tabelinha. E o detalhe é, se aparecer um desses dois ângulos, o resultado nem precisa calcular, porque não existe. E aí o resto da expressão você ignora, porque se um não existe, não vai existir ninguém. Beleza? Amanhã é a provinha de vocês, né? Não é isso? Sim. Então, eu vou salvar isso aqui, vou enviar os quadros de hoje. Espera aí, então, deixa eu só salvar. Se você não colocou a presença, anota lá, hein? Então, meus queridos, isso aqui é o capítulo 7. Vou botar aqui, tangente de um arco. Então, vou enviar esses dois aqui no grupo já já. Beleza? Preencheram lá os... Como é que eu chego aqui no chat? Já está aqui. Preencheram as presenças aqui? Vou dar um Ctrl+C, hein? Preencheu, já era, hein? Já. Beleza. Tios, fiquem com Deus. Obrigado. A gente se vê na semana que vem, mas eu envio já já para vocês no grupo essas duas imagens. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.